Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nessa nossa conversa, eu e você aqui no Gabaritando Eleitoral, vamos tratar sobre a aplicação dos parágrafos 3º e 4º às eleições de presidente, vice-presidente, senador da República, quando houver a cassação do mandato, quando houver uma vacância. Pessoal, o artigo 224 trata das consequências decorrentes da nulidade de votos. O caput do artigo 224 diz que quando mais de 50% dos votos forem nulos, teremos a realização de novas eleições. Eu e você, lá no nosso perfil do Instagram, no Gabaritando Eleitoral, vimos que, ainda que haja uma manifestação apolítica do eleitor, ainda que essa manifestação apolítica corresponda a mais de 50% dos votos válidos, não temos a realização de novas eleições. Então, aquele mito de que vamos todo mundo votar nulo, porque se todo mundo votar nulo, teremos novas eleições. Mentira, isso é um mito. Pois bem, em 2015, tivemos a inserção de 2 parágrafos no artigo 224 do Código Eleitoral. Esses 2 parágrafos trataram especificamente das hipóteses de indeferimento do registro de candidatura, cassação do diploma, perda do mandato para ocupantes de cargos majoritários. Se nós estivermos falando de nulidade de votos em decorrência da prática de ilícitos eleitorais e essa nulidade alcançar mais de 50% dos votos, teremos novas eleições lá nas eleições proporcionais. Mas e se estivermos tratando das eleições majoritárias? Nas eleições majoritárias, a regra própria, porque atualmente, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, portanto, em uma reforma eleitoral promovida em 2015, está dito que a regra é: todas as vezes que nós tivermos o indeferimento do registro de candidatura, ou seja, o candidato apresentou o pedido de registro de candidatura, mas não preenche as condições de elegibilidade ou incide em uma das hipóteses de inelegibilidade. Nesse caso, o registro de candidatura é indeferido. Então, se houver indeferimento do registro, ou então cassação do diploma ou perda do mandato em razão da prática de ilícitos eleitorais, abuso de poder econômico, abuso de poder político, fraude eleitoral, corrupção eleitoral, conduta vedada, agente público, arrecadação ilícita, gastos ilícitos de recursos em campanha, captação ilícita de sufrágio, conduta, enfim, praticou ilícito eleitoral. Como consequências, podemos ter a cassação do diploma ou então a perda do mandato. Todas as vezes que nós tivermos indeferimento do registro de candidatura, quando tivermos cassação do diploma ou perda do mandato, deve-se fazer novas eleições, quando estivermos tratando de cargos majoritários. Então, cassou, perdeu o mandato, indeferiu o registro, novas eleições. Aí você vai me perguntar: mas professor, e se o candidato que teve o seu registro de candidatura indeferido, o candidato a cargo majoritário, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, senador da República, presidente, e se esse candidato não tiver tido mais de 50% dos votos válidos? Professor, é possível que o segundo colocado seja diplomado ao cargo independente de novas eleições? Não é possível. Você vai falar: mentira, professor! Lá em 2008, quando Jackson Lago, no estado do Maranhão, foi cassado pelo TSE, o TSE determinou a posse da segunda colocada, a Rosiana Sarney. O senhor está errado, professor, porque no julgamento do RCED 671, o TSE disse assim: professor, tem que dar posse ao segundo colocado, quando, seja nos cargos, se a gente estiver falando de cargos
regidos pelo sistema eleitoral majoritário por maioria absoluta, voltando ao resultado das eleições em primeiro turno. Se o candidato que ficou em segundo lugar tiver a maioria absoluta dos votos, não faz a... Isso está errado. Desde 2015, em caso de indeferimento do registro de candidatura, cassação do diploma, perda do mandato, independentemente do número de votos alcançados pelo eleito, independentemente disso, faz-se novas eleições. Essa é a prescrição contida atualmente no artigo 224, parágrafo 3º, que diz o seguinte: veja o que diz: a decisão da Justiça Eleitoral que importe indeferimento do registro, cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário, essa norma é aplicável a candidatos eleitos para cargos majoritários. Aí diz a norma: acarreta, independentemente do número de votos, a realização de novas eleições. E essa disposição legal está a dizer que isso vai acontecer após o trânsito em julgado. Então, enquanto não tiver o trânsito em julgado, quer dizer que aquele candidato que foi eleito, mas praticou o ilícito eleitoral, não preenche as condições de elegibilidade ou incide em uma das hipóteses de inelegibilidade, quer dizer que esse candidato vai exercer o mandato até o trânsito em julgado da decisão? Quer dizer que ele vai ser cassado em primeira instância, cassado em segunda instância, vai ter a manutenção da cassação na instância especial no TSE, confirmação disso no Supremo Tribunal Federal, e enquanto não transitar em julgado a decisão que indefira o registro, que caça o diploma ou que decrete a perda do mandato, quer dizer que ele continua a exercer o cargo. Isso está errado. Conforme o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial 13945 lá do Rio Grande do Sul, ficou dito que vai exercer o mandato até que tenhamos uma decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, publicado o acórdão do TRE, que confirme o indeferimento do registro de candidatura, tira o indeferimento, que confirme a cassação do diploma ou perda do mandato, confirmou, isso quer dizer que esse candidato publicou o acórdão que confirmou, esse candidato já deve deixar o seu cargo, ainda que interponha recurso, salvo concessão de efeito suspensivo, mas se não tiver, deixa o cargo. Pois bem, agora imagine você a seguinte situação. O 224, parágrafo 3º, tirando essa parte do trânsito em julgado, que foi declarada inconstitucional, não precisa de trânsito em julgado para que se faça novas eleições. Se estiver falando de cassação do diploma, perda de mandato, a partir do momento da publicação do acórdão do TRE, indeferimento do registro, acórdão do TSE. Agora, imagine você o que acontece. Quais são os efeitos da perda do cargo daquele que foi eleito e foi cassado, que perdeu o mandato, teve o seu registro de candidatura indeferido? O artigo 224, parágrafo 3º, está falando que tem que se fazer novas eleições. Aliás, faz-se novas eleições, sendo que aquele candidato que teve o seu registro de candidatura indeferido, aquele candidato que sofreu a cassação do diploma, a perda do mandato, ele não pode participar das eleições. Como ele deu causa à realização de uma nova eleição, como ele foi o motivo gerador de que se fizesse eleições suplementares, esse candidato não pode participar das novas eleições. Mas aí você vai me perguntar: mas professor, de que forma faz essas eleições? Temos eleições diretas, eleições indiretas, é o poder legislativo que escolhe, convoca o povo para escolher? Depende.
A regra de determinação da forma da eleição está inscrita no artigo 224, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Também a Lei 13.165 de 2015 inseriu uma modificação lá no 224 para acrescentar o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º do artigo 224 vai estabelecer o tipo de eleição. Se eleição direta, ou seja, o povo vai às urnas e escolhe o novo chefe do Poder Executivo, ou se teremos eleições indiretas, com o Poder Legislativo escolhendo o novo chefe do Poder Executivo. Mas e agora? Eleição direta ou indireta? Como é que funciona? Diz o artigo 224, parágrafo 4º, que indeferiu o registro, cassou o diploma, perdeu o mandato se essa decisão da Justiça Eleitoral ocorrer nos 3 anos e meio, ou seja, nos 3 anos e 6 meses iniciais do mandato, deve-se fazer novas eleições diretas. Se nós tivermos a realização, a decisão da Justiça Eleitoral nos últimos 6 meses do mandato, ou seja, se a decisão que indeferiu o registro, cassou o diploma, decretou a perda do mandato, passar a produzir os seus efeitos nos últimos 6 meses do mandato, teremos eleições indiretas pela Casa Legislativa. Então, a solução dada pelo 224, parágrafo 4º é 3 anos e meio iniciais, eleições diretas. O povo escolhendo. 6 meses finais, a Casa Legislativa fará uma eleição indireta para a definição do chefe do Poder Executivo. É isso que diz o 224, parágrafo 4º. Veja, a eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, ou direta nos demais casos. Ou seja, se for nos 3 anos e 6 meses iniciais, eleição direta. Nos últimos 6 meses do mandato, eleição indireta, mas aí vem a grande pergunta. E se nós tivermos o indeferimento do registro, cassação do diploma ou perda do mandato do chefe do Poder Executivo Federal? E se nós tivermos a cassação do diploma, perda do mandato, indeferimento do registro de senador da República, aplica-se essa regra segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5525, chegou ao entendimento de que... Qual é o entendimento? Pessoal, esta norma não se aplica para o caso de indeferimento do registro, cassação do diploma, perda do mandato, quando se tratar de presidente, senador da República. Quando nós tivermos essas circunstâncias fáticas e elas se referirem ao presidente senador da República, aplica-se a fórmula prevista na Constituição Federal. E quanto à Constituição Federal, lá no artigo 81 está dito que se nós tivermos nos 2 anos iniciais do mandato a dupla vacância do cargo de presidente da República, faz-se novas eleições diretas. Ou seja, o povo vai às urnas e escolhe o novo presidente da República. Se nós tivermos a dupla vacância nos 2 últimos anos finais do mandato, faz-se novas eleições indiretas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Se eu estiver tratando das eleições para senador da República, cassou o senador, decretou a perda do mandato e indeferiu o registro. Se isso acontecer até 15 meses antes do fim do mandato, faz-se novas eleições diretas. O povo é chamado para a escolha do novo senador. Por outro lado, se isso acontecer dentro dos 15 meses finais do mandato do senador, não se faz novas eleições. Então, disse o Supremo no julgamento da ADI 5525, disse assim:
essa norma de definição da forma de eleição em caso de indeferimento do registro, cassação do diploma, perda do mandato, não se aplica aos cargos de presidente, vice-presidente da República e senador, para os quais haverá aplicação das normas do artigo 81 e 56, parágrafo 2º da Constituição. O 81 diz que dupla vacância presidente da República, 2 anos iniciais, eleições diretas, 90 dias. Dupla vacância, presidente da República, 2 anos finais, eleições indiretas, 30 dias, Congresso Nacional. E para o Senado Federal, nos últimos 15 meses do mandato, não se faz novas eleições, até 15 meses antes do mandato, faz-se novas eleições diretas. Então, com isso, eu e você analisamos o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5525, que tratou da aplicabilidade do artigo 224, parágrafo 4º, em caso de indeferimento do registro, cassação do diploma, perda do mandato de presidente da República e senador da República. Não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal, não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no canal, no perfil do Gabaritando Eleitoral. Eu te espero lá para mais notícias do direito eleitoral. Então, no mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.